Fala, povo lindo! Eu sou o professor Walter Sola, de História, do Se Liga Nessa História. E hoje o Se Liga Nessa História trouxe para vocês a Era Vargas. O tema da Era Vargas foi escolhido porque existem dois Brasis, um antes e um depois da Era Vargas. Peraí, o Getúlio Vargas então divide o Brasil em dois? Tem um Brasil antes e um Brasil depois? Um governo conseguiu dividir o nosso país em dois grandes momentos. E é muito importante também porque cai no Enem todo ano. Então vamos lá. Como é que era o Brasil antes do Getúlio Vargas? E a gente vai ver como é que é durante, né? Antes do Getúlio Vargas, a gente tinha aquela Primeira República, que tem muita gente que usa o termo República Velha. É um termo pejorativo, mas muito conhecido. A República Velha, ela durou de 1889 até 1930. Quase 40 anos vivendo naquele modelo. Que modelo é esse? A gente já podia escolher o presidente? Já. Quem que podia escolher o presidente? Os homens maiores de 21 anos. Eita, e esses homens, além de tudo, eles teriam que saber ler e escrever. Mulher podia votar? Não podia. Analfabeto podia votar? Não podia. E uma pergunta: quem era pobre podia votar? Podia. Cuidado, podia sim. Você não precisava ter dinheiro para votar nessa época. A única época que você precisava ter dinheiro para votar era na colônia e no império. Então na república você não precisava mais ter dinheiro, mas você precisava ser homem maior de 21 anos e saber ler e escrever, o que correspondia a menos de 10% da população. Aproximadamente, na real, 5% só da nossa população toda votava para presidente. E a coisa só fica mais complicada. Porque além disso, mesmo você indo lá e votando, você ainda tinha que anunciar em alto e bom som o nome do seu candidato. Imagina que loucura! Hoje a gente até pode falar o nome do candidato, mas só se você quiser. Não é uma obrigação. Naquela época, o voto era aberto. Você precisava falar o nome do cara. Que perigoso! E para piorar de vez, o voto ainda era manipulado. Você tinha que ir lá, você tinha que falar quem você quer votar, e ainda na hora da contagem dos votos, acontecia uma manipulação. Uma vez ou outra? Não, quase sempre. Se acredita que a fraude, ela era praticamente sistematizada, fazia parte do sistema da época. Essa é a Primeira República. Praticamente 40 anos, então, em que as pessoas tinham muita dificuldade de se aproximar da forma de governar. Difícil viver naquela época, né? Aí você pensa assim, e o povo? Aceitava isso tudo? Aceitava nada. Tinha muita gente querendo mudança. Os trabalhadores queriam algumas proteções, queriam direitos trabalhistas que eles ainda não tinham nenhum. Olha que loucura, imagina um trabalhador sem nenhum direito, assim, não podia cobrar nada. Não podia cobrar um salário mínimo, não podia cobrar um direito a férias, nada disso. Não havia direito para o trabalhador nessa época. E os trabalhadores estavam já fazendo greves e se organizando, eles queriam mudanças. E as mulheres? As mulheres também queriam mudança. Elas não queriam só votar, elas também queriam se candidatar. Elas queriam ter o direito de poder governar. Só que também não tinha nada disso na Primeira República. Então o que não falta é gente querendo mudança. Só que mudança no Brasil é difícil. Eles estavam esperando algum tipo de motivo para poder se organizar e lutar. Os militares também entraram nesse processo de luta contra o sistema do governo. Os militares tentaram fazer algumas mudanças em 1922, num movimento conhecido como Movimento Tenentista. Não deu muito certo. E aí os militares, então, agora estavam esperando um novo motivo para conseguir se organizar contra o governo. E esse motivo vai surgir só em julho de 1930. Um personagem muito conhecido lá da Paraíba, um cara chamado João Pessoa, ele estava tomando um cafezinho na confeitaria. Tava ali tranquilo, vou tomar meu cafezinho aqui. Aí ele ouviu um cara falar, Ei, João! Ué, acho que é meu nome. Ô, João! Aí ele olhou pra trás. Quando ele olhou pra trás, tomou tiro, morreu ali na confeitaria. Todo mundo falou, meu Deus, o João Pessoa foi assassinado. Sabe quem foi? Ninguém sabia quem foi, mas disseram que era culpa do governo. Os militares agora tinham um grande motivo para poder se organizar e ir contra o governo. O governo já tá matando pessoas importantes, olha só. Muita gente comum quando morre, ninguém presta muita atenção. Mas nesse momento, os soldados se uniram, se organizaram. Eles não ficaram sozinhos. Eles se organizaram com um grupo de políticos também. Esses militares, junto com os políticos, principalmente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da própria Paraíba, esses caras vão formar uma aliança liberal.
E essa aliança liberal vai começar a pegar em armas, se organizar e ir marchar contra o governo a partir do dia 3 de outubro. Eu tô falando de uma guerra. Eu tô falando de um processo muito violento. Vai ter tiro, vai ter bomba, vai ter pedaço dilacerado de ser humano pra todo lado. É brasileiro contra brasileiro. Imagina, você matar um brasileiro numa guerra. É uma guerra civil. Numa dessas batalhas vai acontecer mais ou menos isso aqui. É melhor sair do meu caminho, hein? Senão você vai tomar um tiro. Dá pra ver que é um cano PVC. Não importa, eu te dou uma canada. Mas rapaz, por que você tá lutando aí do lado do governo? Não tô entendendo. Não sei. O meu chefe falou que se você vier pro nosso lado, a gente vai ter um Brasil diferente, a gente vai poder escolher em quem vai votar. Voto secreto que fala. É verdade isso aí? Ou é fake news? É verdade, cara. Vem pro nosso lado. Não posso. Ó, vou te contar um segredo. Aqui toda noite a gente samba. Toda noite? Toda. Toda noite? Toda. Ah, então eu vou. Aê! A revolução vai acontecer! Eu sou mais assim da cultura, sabe? Eu entendo. Política é difícil. Política, É complicado. E olha lá. Eu tô procurando o Getúlio Vargas. Você me desculpa, mas toda vez que eu procuro o Getúlio Vargas, é a mesma coisa. Já faz 5 anos que ele tá no poder, a gente já tá em 1935. E 35. E cadê o Getúlio Vargas? Toda vez que eu vou procurar o Getúlio Vargas pra pedir ajuda, quem que eu encontro? Você. Me olhando com essa cara aí que vai me pedir coisa. Nem adianta pedir coisa pra mim, porque o meu salário não tá dando nem pra minha família. Não tem jeito. Meu salário tá pequenininhozinho. Bem pequenininhozinho, bem pequenininhozinho. Eu ouvi a palavra salário. E... Se o seu salário está pequeno, se o seu salário não dura até o final do mês, então você precisa escutar as palavras da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Companheiro, me diz uma coisa. Você já pensou em mudar de vida? Você já pensou em ser gerente de si mesmo? Olha, rapaz, eu não gosto de ser grosseiro, não. Mas eu não tava prestando atenção no que você tava falando, mas te deixo toda a sorte do mundo com essa ANL aí, com essa DL aí. Agora, conversar não paga conta. Se você aumentar o meu salário, aí a gente conversa. Você me dá licença. Aumentinho de salário, companheiro. Aumentinho de salário. Errou feio. Errou rude. Eu tô falando muito mais. Nós, da ANL, estamos falando muito mais do que aumentinho de salário. Estamos falando da abolição da dívida externa. Estamos falando de reforma agrária. Essa mensagem é pra você, que tem o sangue vermelho. Essa mensagem é pra você, que tem o coração do lado esquerdo do peito. Uau! Olha o que a gente tem aqui. Um exemplo vivo de um comunista. Mas comunista você encontra também. Mas esse comunista é diferente porque ele é de 1935. Observa o comunista de 1935. Dá uma olhada na sua ginga. Dá uma olhada na sua confiança. Ele é inabalável. Ele é indestrutível. Ele vai pra cima. Só que na frente dele tem um problema. E o problema chama Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele até promove reformas e mudanças no Brasil. Ele permitiu, depois de tanta luta das mulheres, que as mulheres pudessem votar e ser eleitas. Ele permitiu que os trabalhadores tivessem alguns direitos trabalhistas, depois de tanta greve e tanta luta dos trabalhadores. Agora, mudanças radicais, profundas, como, por exemplo, reforma agrária? Nossa, isso o Getúlio Vargas não vai ser a favor. O Getúlio Vargas, então, ele até fica próximo de parte do povo, mas não dos
dos que defendem os ideais da União Soviética da época. Getúlio Vargas jamais vai aceitar os caras, tanto que vai fechar a ANL, aquele grupo. Muito errado isso aí. A indignação. De passagem. A indignação Muito do errado, menino. Muito errado. Ele não vai aceitar isso. Ele não vai ficar parado. Ele vai se organizar. Ele vai juntar a galera e vai fazer uma verdadeira intentona comunista. Ele vai tentar atacar o Getúlio Vargas. E não vai dar certo. O Getúlio Vargas vai conseguir reprimir esse movimento. O movimento foi reprimido pelo Getúlio. Alguns comunistas vão ser presos e outros até torturados. É melhor o comunista se disfarçar. É melhor ele ficar na moita, porque o momento é um dos mais difíceis pro comunista brasileiro. O Vargas não quer saber. Aí, comunista, é melhor você sair fora, comunista. Você pode ser torturado, cara. Você pode ser torturado mesmo. A repressão ao movimento dos comunistas foi imensa. O Getúlio Vargas até criou uma lei de segurança nacional para reprimir os caras. E não é que teve gente que gostou dessa repressão? Tem brasileiro que gosta de repressão. E essa galera adorou essa repressão do Getúlio contra os comunistas. Essa galera chegava e se organizava, mas de um jeito diferente dos comunistas. Essa galera não era a favor das ideias da União Soviética. Essa galera era a favor das ideias lá da Itália do Mussolini, da Itália fascista. Essa galera chegou chegando e eles tinham até gesto. Anauê. Anauê? Anauê, o Brasil precisa de você. Olha lá, agora a gente tá vendo o outro lado, os integralistas. Esse grupo, mais militarizado, tinha um jeito próprio de se vestir, tinha um jeito próprio de cumprimentar. E esse grupo acha que o Getúlio Vargas é amigo deles, porque o Getúlio Vargas reprimiu o comunista. Esses caras também não gostam de comunista. Você gosta de comunista? Odeio comunista. Ah lá, não gosta não. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Getúlio Vargas é amigo deles, porque os dois não gostam de comunista. Errado. Na verdade, o Getúlio Vargas também não gosta deles. Inclusive, o Getúlio Vargas, a partir de 1937, vai iniciar uma ditadura, o que ele vai chamar de Estado Novo. Essa ditadura do Vargas, eles achavam que ia ajudar eles. Só que não! O Getúlio Vargas chega e fala, ó, vocês integralistas também serão considerados ilegais, fora da lei. Não pode ter integralista. A indignação, você já viu, tá no olho dele. Ele também não vai aceitar isso. Do mesmo modo que o comunista fez a intentona comunista, o integralista vai fazer a intentona integralista. Só que diferente dos comunistas, esses caras vão invadir, sabe onde? A casa do Getúlio Vargas, o palácio onde o Getúlio morava. Ele vai invadir. Ele e mais 79 integralistas se organizaram e foram lá. Vão atacar o Getúlio direto. Chegaram perto do portão, aí começa o tiroteio. O Getúlio Vargas liga pra polícia, a polícia demora pra chegar. E aí o que vai fazer? O Getúlio Vargas começa a colocar revólver até pra família dele. A filha do Getúlio Vargas teve que pegar em arma. Então tá a família do Getúlio Vargas atirando de dentro e os integralistas atirando de fora. Só falta colocar dinamite no portão e entrar. Cadê a dinamite? Esqueci no táxi. Nossa, meu Deus, é melhor fugir, porque aí vai dar tempo da polícia chegar, até o exército chegou pra conter os caras, e aí começa o pega pra capar, 9 integralistas já foram levados ali pro fundo, ó. Ih, já era. Os 9 ali já era. Que bom que o integralista correu, porque o Getúlio Vargas é desse jeito. O Getúlio Vargas reprime comunista e reprime integralista. Ele faz reforma no Brasil, ele faz. Mas contanto que ele próprio, o Getúlio Vargas, seja o protagonista da situação. Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. O Getúlio Vargas, então, ele reprimiu um, reprimiu o outro. Ele é o protagonista da cena. Essa ditadura dele, o Estado Novo, vai durar até 1945. E até em 1945, quando o Getúlio Vargas finalmente é forçado a renunciar, ele, antes de renunciar, ele olha pro olho de cada um que tá ali, do mesmo jeito que eu tô olhando pro seu. E aí ele olha bem no olho da pessoa e fala assim, ó, se inscreve lá no Se Liga Nessa História. Muito obrigado pela oportunidade de hoje e a gente se vê lá, certo? Se liga nessa história. Um beijo.